palavra de Deus nos fala, no livro de Apocalipse, no capítulo 5 e no versículo a seguir. O capítulo 5, meus irmãos, ele trata de um livro selado, um livro que tem 7 selos e que somente o Cordeiro de Deus poderá abri-lo. E ele diz assim: eu vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar o seu selo? E ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foram achado digno para abrir o livro e nem ler e nem olhar para ele. E disse-lhe um ancião: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e para desatar os 7 selos. Querido Deus, esta palavra, meu Pai, é uma palavra codificada que somente o Teu Espírito Santo poderá nos capacitá-lo, ó Deus, para descodificar, ó Pai. Meu Deus, fala conosco através desta palavra, para a glória do Teu santo e eterno nome. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, a palavra do Apocalipse 5, ela continua uma visão de João, porque João estava dentro da sala do trono de Deus, que está no céu. E neste capítulo, João, ele viu um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono, selado com 7 selos. E um anjo forte proclamou em alta voz e disse: quem é digno de abrir o seu selo? Meus irmãos, e ninguém no céu, nem na terra, ou debaixo da terra, era considerado digno de abrir esse pergaminho ou mesmo olhar para ele. Isso faz João chorar amargamente. Mas um dos anciãos diz para João para que ele não chorasse, pois a ninguém era digno de abrir o livro. E João vê o cordeiro assentado sobre, ou seja, alguém informatizou João para João não chorar. E João não parou de chorar na hora que ele recebeu essa ordem, para ele não chorar. E alguém disse para ele que o cordeiro venceu para desatar os 7 livros. Então João vê o cordeiro de pé, como se tivesse sido morto, mas com 7 chifres e com 7 olhos. E pega o pergaminho na sua mão direita, e aquele que estava sentado no trono, que era o cordeiro, ele era adorado pelos 4 seres viventes. E João via outros seres viventes, outros 4 seres viventes, que entoavam um grande cântico, dizendo:
digno és de receber o livro e de abrir o seu selo, porque foste comprado, e com o teu sangue resgataste as pessoas para Deus, e de toda tribo, língua, povos, nações, e tu constituísse reino sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Meus irmãos, o Cordeiro começa a abrir o selo, ou seja, abrir o pergaminho, um por um, revelando uma série de julgamentos. E o evento, meus irmãos, acontecerá na terra, porque a abertura de cada selo causava grande tumulto e destruição na terra. A palavra do Apocalipse 5, ela descreve uma visão de João, porque nós sabemos que Jesus, ele veio para poder abrir as oportunidades, né? Abrir a redenção. Com o teu sangue ele veio colocar remissão. Ele veio colocar, meus irmãos, sobre cada pessoa a possibilidade de se reintegrar com o reino de Deus. E João, ele viu o livro selado, esse selo do livro da revelação, que é a palavra de Deus. E com isso nós entendemos, meus irmãos, que o Apocalipse ainda está selado ou fechado para continuar para muitos. Somente Jesus, ele pode abrir, conforme nos relata o texto, que o Cordeiro abre o livro selado, e acontece para desvendar o significado do versículo 6, do capítulo 6. Então, a revelação do Apocalipse, ela só é entendida na medida que se cumpre, né? No capítulo 1, quando ele fala, e vi na mão direita aquele que está somente, que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora. O livro visto por João estava nas mãos de Deus, porque Deus estava no seu trono, que é um trono celestial. Então, para alcançar esse livro, era preciso ir até o trono, na presença de Deus. E isso demonstra que, para entender a revelação do Apocalipse, nós precisamos estar na presença de Deus, na presença do Senhor, pois somente diante do trono divino compreende-se a mensagem da revelação do livro do Apocalipse. O livro visto por João, ele estava escrito por dentro e por fora. Isso simboliza, ensina que a revelação do Apocalipse, ela pode ser vista tanto por dentro das Escrituras, como também por fora dela. Ou seja, em tudo que aconteceu nos últimos dias, a maior notícia, os noticiários da TV, até os fatos corriqueiros, né, nas famílias, que aponta os compromissos que as profecias havia já revelado. Então, quando nós lemos, nós voltamos para dentro do livro e começamos a perceber que tudo está escrito, tudo está se cumprindo. No primeiro capítulo, que fala de um livro selado,
o selo é fechado, ele fecha o livro para que só pudesse ser aberto pelo destinatário, que foi o escritor. Em Daniel, meus irmãos, Daniel capítulo 4, ou seja, Daniel capítulo 12, e no versículo 4, nos fala de um número, que é um número 7, que representa Tem como desligar esse microfone, fazendo favor? Muito obrigado. Glórias a Deus. Então, esse número 7, ele representa, ou seja, o livro ele está perfeitamente fechado e só poderia ser aberto por alguém que é digno. E isso nos mostra que nem os estudiosos ou qualquer pessoa pode dizer ou interpretar o Apocalipse por si mesmo. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então, no livro de Hebreus 4:12 nos diz que ela é apta para discernir intenções e pensamento do coração. E é capaz de trazer a sua própria interpretação através da inspiração dos seus autores, que está no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 16, que diz que ela é apta para discernir, ela é apta para ensinar. Saiba, meus irmãos, que através do estudo da palavra de Deus e através do Espírito de Deus, nos trazendo de volta para a origem, de onde nós deveríamos nunca ter sido removido, poderá nos dar uma clara evidência. No versículo 5 e 6, está escrito que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Um cordeiro, tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos por dentro, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. João, ele chorava porque ele pensava que o livro não seria nunca aberto. Ué, mas qual é o motivo do choro? Se no céu não tinha ninguém apto, né? Então, infelizmente, em outro lugar já não era de se esperar. Aí João olha para a terra, mas na terra também não foi achado alguém apto para desvendar esse mistério e abrir esse livro. Aí olhou para debaixo da terra, também ninguém foi materializado, ninguém foi achado digno de abrir esse selo. Então João chorou, e até que alguém lhe disse que o Cordeiro de Deus seria a única pessoa digna para abrir os 7 selos. Na medida, meus irmãos, que o livro ele ia sendo aberto, os fatos iam acontecendo para comprovar o fato de ali estar escrito, né, no capítulo 6 de Apocalipse. O cordeiro ele é chamado de leão da tribo de Judá.
em referência à palavra profética de Jacó para o seu filho Judá, chamado o leão, e profetizando que o cetro real não se apartaria de sua descendência. Isso foi escrito por Jacó, ou seja, por Moisés, a história de Jacó, mas foi Moisés que escreveu no livro de Bereshit. O que é Bereshit? Gênesis. Gênesis significa início, Bereshit no hebraico. Lá no livro de Gênesis, capítulo 49, no versículo 9 e 10, Jacó, ele fala que o seu filho, o Judá, ele seria chamado o leão, Ele estava profetizando o cetro real, e essa profecia se cumpriu aqui, no livro de Apocalipse, no capítulo 5, e no versículo 5, está relatado que a profecia se cumpriu. E outra, é por isso que a tribo de Judá, ela estava na figura de um leão, o seu estandarte. Jesus era a linhagem da tribo de Judá. Se você ler lá no livro de Apocalipse, ou seja, de Mateus, no capítulo 1 e no versículo 2 até o 6, vocês irão entender que ele é a raiz de Davi, e por ser descendente de Davi e por causa da profecia de Isaías, que seria um rebento ou uma raiz da família de Jessé, o pai de Davi, onde está lá em Isaías, capítulo 11 e no versículo 1. A aparência do cordeiro de pé, meus irmãos, mostra uma prontidão e disposição, como tendo sido morto para cumprir a descrição de Isaías 53 e no versículo 7. O 7 chifre, o chifre ele representa poder, e o número 7 ele representa perfeição. Então significa que tem poder total. Os 7 olhos, que são os 7 olhos que indica a visão do conhecimento, e o número 7 novamente representa a perfeição. Por isso ele tinha a capacidade de ver e de conhecer as palavras que estava relatada no livro. No versículo 7 até o 14, fala de um louvor. Em seguida começa um momento de adoração ao Cordeiro, com um grande culto. E esse louvor ele é prestado por 3 grupos diferentes. Quem são eles, pregador? O primeiro são os 4 seres viventes, que são os 4 anciões, que está no versículo 8 até o versículo 10 do capítulo 5. Os 4 seres viventes são seres celestiais que louvam a Deus eternamente. Apocalipse capítulo 4, do versículo 6 até o 8. O profeta Ezequiel também viu e escreveu esses seres viventes no livro de Ezequiel, no capítulo 1, do versículo 5 e também no versículo 13, que é chamado de querubins. Ezequiel capítulo 10 e no versículo 20, Ezequiel volta a repetir a palavra querubim.
24 anciões representa, meus irmãos, o sacerdócio, que era uma escala, que era escalado o número 24, porque tinha 24 turnos. 1 Crônicas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 19, fala disso. E trazem em suas mãos harpas para louvar e taças cheias de incenso, que é o próprio texto explica que o incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse capítulo 5 e no versículo 8. Mas sobre os 4 seres viventes e os 24 anciãos, a visão do trono, que é o troade de Deus. Esse primeiro cântico, ele exalta o digno, que tem a dignidade do Cordeiro, em abrir os 7 selos do livro e as suas obras redentoras alcançando todos os povos da terra, e agradecem por ser escolhidos como sacerdotes de Deus, né? Que está aqui em Apocalipse capítulo 5 e no versículo número 10. O segundo tópico é que os anjos também exaltam o Cordeiro de Deus. O número incontável das milícias celestiais aparece louvando o Cordeiro de Deus. O cântico dos anjos também declara que a dignidade, com as virtudes que somente Jesus merece por ter morrido pelos pecadores. O terceiro tópico nos retrata o versículo 13, que todos os seres criados por Deus também louvam, desde os animais terrestres, marítimos e os que voam, declarando que Deus merece todo louvor, de eternidade em eternidade. Este fato se cumpre o propósito de toda a criação, louvar ao seu Criador. Em seguida, os 4 seres viventes, bem como os 24 anciãos, retoma a palavra para dizer amém. Então eles prostram em adoração. Apocalipse capítulo 5 e no versículo 14. Meus irmãos, a revelação, ela vem de Deus. Deus, ele quer revelar a sua palavra para nós. Contudo, nós não podemos fazer isso sem meditar na meditação de Cristo, né? Que nos fala Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 5, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos fala João, capítulo 1 e no verso 19. Nós devemos fazer da entrar na presença de Deus diante do seu trono e adorar e deixar que o Senhor mostre o que é da sua vontade e o que não é da sua vontade. Porque o Senhor nosso Deus, ele é rico, meus irmãos, em mostrar os conteúdos que agrada o Senhor nosso Deus. E a palavra de Deus, ela continua dizendo: então vi no meio de 4 anciões seres viventes. Oh, glória! Louvado seja Deus, louvado seja
o perfeito e glorioso nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui nós temos a sabedoria da explicação da própria palavra de Deus, explicando a palavra de Deus. Meus irmãos, por mais de 20 anos, esse recurso, ele me fez eu entrar em profundidade para poder buscar o significado desta palavra, desse frisado. E confesso, meus irmãos, que tudo que encontrei, eu fiquei impactado, porque a cena aqui do Apocalipse 5 é uma visão que Deus colocou João no lugar onde ninguém nunca entrou, que é na sala do trono. E esse trono era o trono de Deus. E quando o Cordeiro ele tornou o rolo do julgamento, Deus estava com esse rolo nas suas mãos. E os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostravam diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que era a oração dos santos. E aqui eu comecei a entender que o livro do Apocalipse ele é uma parte simbólica, é uma parte literal e outra parte é figurativa, né? Nesse trecho, as orações dos santos, elas são simbolizadas como taças de ouro no incenso. E a segunda, por 24 anciãos, claro, 4 mais são os animais, são simbólico, algo que a interpretação ela pode variar, mas é importante entender que são essas orações dos santos, é o que eles são, né? É o que eles são determinados. Deus estabeleceu o incenso como uma parte do sistema sacerdotal. Portanto, no livro de Êxodo, no capítulo 30, do versículo 1 até o 10, nos mostra que quando Moisés ele foi instruído para construir o altar das orações dos santos, ele orava. E isso nos mostra o Apocalipse 5, e no versículo 8, em especial, como representa a oração com o simbolismo de incenso. No texto, essa imagem do templo, ela deve ser entendida como um desempenhado da função do incenso no templo, né? Que resultava o incenso, né? Que era oferecer um aroma agradável para Deus, que era simbolizada a respeito das orações. As orações dos justos são agradáveis a Ele. O livro de Salmo 141, no verso 2, fala disso, que descreve esse aspecto da oração perfeitamente, que é mais uma oração que suba como essêncio até a sua presença, e ao levantar das minhas mãos seja como um sacrifício tardio, né? Que o salmista diz no Salmo 141 e no verso 2. A oração ela é vinculada ao incenso
No templo, em outra parte, em outras passagens, também quando Gabriel aparece a Zacarias no templo, ele diz que as suas orações foram atendidas. Gabriel está de pé na direita do altar e ali estava tendo a queima do incenso. Lucas capítulo 1 e no versículo 11. Isso aconteceu quando toda a multidão estava orando ao lado de fora, na hora em que se oferecia um incenso, né? Que nos fala o versículo 10. E nós entendemos que existe certamente diferentes tipos de oração e de súplica, que são tipos que a maioria das pessoas conhece, porque é um tipo de que pedimos ajudas para Deus. Mas existe outros tipos de oração que nós pedimos também como uma oração de maldição, né? Que nós vemos no Salmo 55, do versículo 1 até o versículo 15. E também tem a oração da intercessão, que nós encontramos em Lucas, capítulo 23, no versículo 34. No fato de que as orações dos santos, em Apocalipse 5:8, não são identificadas por ser um tipo de detalhes, que elas estão todas juntas numa taça de incenso. Isso aqui indica que nós devemos considerá-las em conjunto. Deus considera a oração em geral. O incenso é um aroma agradável para Deus. Então, na hora que você for orar, cuidado com as palavras que você vai aplicar nesta oração. O fato de ser oração dos santos, né, que está em Apocalipse 5:8, indica que Deus ouve a oração de todo o seu povo, né? Ele fala lá em Salmo capítulo 65, no verso 2. Se dirigir a Deus como todos justos, Deus ouve a oração, a nossa oração é ouvida, né? Que diz no livro de Provérbios capítulo 15 e no versículo 29, que a outra forma de dizer que ele ouve as orações dos santos é Apocalipse capítulo 5, verso 8, são colocadas aqui uma classe de elite de pessoas mais santa que o resto não são mediadores, não são merecedores das nossas orações. Né? 1 Timóteo capítulo 5, capítulo 2 e no versículo 5, Paulo fala disso, e ele não nos pede que oremos a ele. Né? Nós temos o santo na Escritura que aplica igualdade, não a hierarquia, mas somente todos que estão em Cristo Jesus, que nos fala em Gálatas capítulo 3 e no versículo 28. Os santos são todos os crentes em Jesus que pratica a retidão. Vivos ou mortos são pela geração e através da fé. A igreja amada de Deus, chamada para ser santa, que nos fala Romanos capítulo 1
e no versículo 7, quando os aromas, que é uma taça de oração, que é um incenso, que estivesse sendo levada para o próprio trono de Deus no céu. Para que são essas orações? Para que elas foram aplicadas? São a oração dos santos. Porque os seres que soma com todas as orações de todos os crentes, de todos os tempos, essas orações são sobre todos e sobre tudo que é relacionado pela salvação de alguém. Essa oração, ela está na taça. Se você orar pela segurança do alívio das pessoas após um desastre natural, essa oração está na taça de Deus. Se você orar para Deus transformar a imagem do Senhor Jesus Cristo em oração, essa oração está na taça. Tais orações são muito agradáveis a Ele. É orações que impactam, né? Tipo, na minha oração, ela tem que haver alguma qualificação que possa agradar a Deus, né? Quando eu começo a orar, exaltando o nome do Senhor Jesus, dizendo que só Ele é santo, eu falei isso no comecinho do culto, dizendo que só Ele é santo, que só Ele sara, que só Ele salva, para que Ele tenha misericórdia da pessoa A, para que Ele tenha misericórdia da pessoa B, que Ele entre em ação, que Ele quebre os laços, que Ele desfaça a barreira, que Ele impeça todo o obstáculo, que Ele impeça toda a destruição. Essa oração, meus irmãos, ela é endereçada para dentro desse incensário. Toda oração que Deus capta e recebe, ela está lá nesse incensário, que fala que no Apocalipse 5, o plano de Deus, ele está próximo a ser cumprido. O julgamento do mundo, o mundo que está ímpio, está prestes a começar. A redenção final do povo de Deus está prestes a ser realizada. As criaturas viventes e os anciãos que cantam o hino de louvor ao Cordeiro, como o sangue que compraste para Deus, os homens de todas tribos e línguas e povos e nações, e constituísse sacerdote para o nosso Deus, esse reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, do 9 até o 10. Os vasos dourados, cheios de incenso, que são oferecidos a Deus, cuja palavra permanece, cuja vontade seja cumprida, cuja pronúncia, o último amém, para a oração dos santos. Meus irmãos, esta oração, ela nos mostra que o Senhor manda auxílio do céu para auxiliar aqueles que têm a vida devocional de oração, aqueles que colocam as suas vidas no altar do incensário, na oração. Se você quer uma vida estável, cheia de oportunidade da parte de Deus, porque é Deus que dá as oportunidades, é Deus que constitui toda oportunidade que é concedida. Você deve orar. Aqui
o livro ele acaba de nos relatar acerca de muitas coisas que nós deixamos passar em branco. Muitas das vezes nós queremos oração de A, oração de B, ou oração de C. Aqui o livro do Apocalipse capítulo 5, ele está nos mostrando que a oração de todas as pessoas são ouvidas, né? Talvez você pense que a sua oração não tem poder. Aí eu vou pedir, porque se eu pedir para fulano orar, Deus vai fazer diferente. A minha fé é pequena, eu não consigo, né? Então, em primeiro lugar, o livro ele está relacionado. Jesus é que é o entronizado aqui do livro, né? E depois ele traz relato sobre a oração do justo, né? A oração das pessoas que têm aplicado as suas vidas na oração. Jesus Cristo, ele tendo recebido toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, Deus que criou todas as coisas, ele quer que veio a essa terra, mas ele não veio como Deus, ele veio como carne para receber todos os pecadores do mundo e morreu por esses pecadores para redimir a todos, né? Todos que se arrepender têm o direito de ser participante da mesa no reino de Deus. E ele veio, meus irmãos, e tomou o livrinho, o livro da destra que estava sentado sobre o trono, porque Jesus Cristo ele foi qualificado como Deus. Ele pode abrir o livro, porque o livro é do Pai. Isso significa que a partir de então o nosso Senhor poderia cumprir todas as obras de Deus, né? Para você ter uma clarividência mais forte, no dia do julgamento, quem vai estar sentado no trono para julgar não vai ser Deus. Como que você me prova isso, pregador? No livro de João, no capítulo 5 e no versículo 22, está escrito assim: ao Pai a ninguém julga, mas ao Filho deu poder para julgar todos. Aqui Jesus está sentando e louvado pelos ministros do céu, após tornar representante de Deus. Os ministros do céu louvam Jesus por salvar os pecadores de toda a terra, todos os pecadores do mundo. Enquanto ele esteve aqui na terra, Jesus ele foi batizado por João Batista e ele morreu na cruz para salvar os pecadores de todos os seus pecados. E ele entregou estes pecados para o Pai, apagando o salário do pecado, e o seu próprio sangue constituiu reis e sacerdotes. Por isso é que os ministros do céu estão louvando o Senhor Jesus por uma justa obra daquele que se tornou o seu Deus, o seu Senhor. Jesus Cristo ele se tornou representante do Pai. Ele tornou os santos em sacerdócio do reino de Deus. E ele fez reinar sobre toda glória, todo louvor, toda majestade. E ele está no nosso meio hoje, nessa noite.
quando esses livros aqui são abertos, começa a anunciar uma série de juízes. Que juízes são esses? O cavaleiro branco, ele trata-se do falso profeta, porque fala que ele tinha um arco nas suas mãos, mas esse arco não tinha flecha. O cavaleiro vermelho, ele trata-se de uma intensa guerra. Por que essa guerra vai se intensificar dessa forma, pregador? Porque o anticristo, que é o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 1, do versículo 6, que foi o livro que Jesus abriu para desvendar esse mistério, esse cavaleiro branco esse cavaleiro que está montado nesse cavalo branco, ele é um líder mundial, um líder político, um líder que vai governar todas as nações, um líder que vai transformar todos os dinheiros, todas as moedas em um só dinheiro. Em um só dinheiro. Não vai haver euro, libras, real, denário, esses negócios não vai haver um só modelo de dinheiro. E vai haver uma só religião. Hoje nós temos cristão, nós temos católico, nós temos espírita, nós temos xexoloíta, kardecista, e assim sucessivamente, budista, e assim vai. Só que no reinado desse anticristo, todos terão que adorar somente a ele, porque ele se assentará na cadeira de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus e se levantando contra tudo que se chama Deus. E ele será também, ele transformará também todos em seus adoradores. Aquele que não for será fulminado. Mas ele não é bobo para ele começar o reinado de paz. Ele começa já apaziguando a guerra entre as nações, porque vai haver uma grande guerra. Pregador, mas por que essa guerra? Porque o espírito da paz é que às vezes não deixa que essas guerras se prolonguem. Pode ver que ela começa, ela dura um tempinho, mas ela para, ela cessa. Ainda que o coração do homem e da mulher está endurecido por causa do pecado, por causa da discórdia, por causa do poder, da obsessão, por causa da inveja, por causa da lascívia, por causa da luxúria, por causa da sedução. O Espírito de Deus ainda habita em alguns. E esses alguns que são habitantes da terra, que recebem a habitação do Espírito de Deus, eles entram em intercessão, apresentando para Deus uma oração. E o livro de Tiago, capítulo 5, no verso 14, fala que a oração, 16, Tiago 5,16 fala que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então a oração do justo, ela tem gerado paz na terra. Mas quando Jesus arrebatar a igreja da terra, o Espírito de Deus vai junto. E quando o Espírito de Deus se retirar dessa terra, não vai haver mais paz nos corações. Não vai haver mais alegria nas almas. As pessoas se sentirão injustiçadas por alguém ou por alguma coisa. E todas elas vão querer estar em reivindicação em prol de alguma coisa. E essa guerra vai se intensificar. E o anticristo vai chegar representando uma paz. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 3, fala que quando todos dizer, agora nós temos paz. Aí o apóstolo Paulo fala que vai haver uma repentina destruição. Porque o livro de Daniel, capítulo 5, e no verso 25, ou 7, 25, 9, 27. Deixa eu fugir da minha memória aqui. Daniel 9, 27. Fala que ele vai quebrar o templo
Como que ele vai quebrar o tempo? Ele vai fazer um pacto de 7 anos. Nós vimos o 7 aqui no texto. E o 7 também, ele vai querer representar o 7 para tentar parecer com Deus. Ele vai apresentar 7 anos de paz. E ele vai falar que vai montar o seu reino milenar. Só que o milênio não tem a ver com o anticristo. Porque o anticristo não entra no milênio. O milênio só poderá ser pisado pelos eleitos e pelo seu Cristo. E na hora que ele quebra esse pacto com Israel e com todos, ele gera um cavaleiro vermelho, né, que é um período de guerra, onde que as pessoas serão mortas se não fechar no reinado dele, se não aceitar as ordenâncias dele. As pessoas serão mortas, né? E por causa dessa intensa guerra, as pessoas vão começar a adoecer. Elas vão começar a ficar palidecidas, da cor amarela. E aí surge o cavaleiro amarelo, que é o contexto do capítulo 5 do Apocalipse. E surge o cavaleiro amarelo. E o cavaleiro amarelo, ele vem para trazer doença. As pessoas vão ficar empalidecidas, pálida, da cor amarela, doente, né? E na sequência vai haver uma grande fome, né, que é o cavaleiro preto. Então essa escatologia, ela é algo precioso que a gente deve apreciar com a revelação de Deus, com as pesquisas bíblicas, né, debaixo da inspiração divina, respeitando o chão que Deus proporciona para nós pisar, porque aonde acaba o chão nós temos que parar. A Bíblia diz que, no livro de Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para nós, da cor amarela. E aí surge o cavaleiro amarelo, que é o contexto do capítulo 5 do Apocalipse. E surge o cavaleiro amarelo. E o cavaleiro amarelo, ele vem para trazer doença. As pessoas vão ficar empalidecidas, pálida, da cor amarela, doente, né? E na sequência vai haver uma grande fome, né? Que é o cavaleiro preto. Então essa escatologia, ela é algo precioso que a gente deve apreciar com a revelação de Deus, com as pesquisas bíblicas, né? Debaixo da inspiração divina, respeitando o chão que Deus proporciona para nós pisar, porque aonde acaba o chão nós temos que parar. A Bíblia diz que, no livro de Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas as coisas ocultas é para Deus. Quando o livro para de dar relato, nós temos que parar também de querer criar coisas para poder impactar pessoas para aceitar Jesus. Jesus, ele não será aceito por medo. Jesus, ele não vai levar ninguém que está amedrontado. Jesus vai levar alguém que está transformado, redimido e respaldado. Meus irmãos, graças a Deus. Quem está entendendo essa mensagem que está sendo aplicada, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diz aleluias. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Então até aqui é o Espírito do Senhor. Eu poderia estar continuando, mas vou respeitar aqui o tempo, a limitação que eu recebo dos meus magistrados para poder parar, né? E a escatologia é algo muito interessante, meus irmãos. Por isso que eu gosto de postar lá no status, porque ali eu tenho prazo e o Senhor tem feito grandes maravilhas. Essa escatologia, ela é impactante,
Se eu pegar para falar de escatologia, para falar desses livros aqui, eu preciso de muito tempo, porque é muita coisa que tem para ser relatada, né? É um período que o homem e a mulher que não aceita Jesus, que não fixar o seu olhar no céu, vai se surpreender. Porque nós não. Nós que estivermos firmes, que tivermos com o nosso olhar fixado em Deus, a Bíblia diz que Jesus vai nos tirar antes disso aqui. A Bíblia diz que ele vai arrebatar a sua igreja, que está escrito, porque não tem como dar contradição. Tem gente que fala que nós vamos passar na tribulação. Então vamos aqui entender. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 4,16: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, Jesus arrebata a igreja. E quando Jesus arrebata a igreja, intensifica a guerra que eu acabei de falar. Aí no meio dessa guerra surge um príncipe da paz, porque, igual eu disse, ele vai tentar se igualar a Cristo. E esse príncipe da paz, ele quebra a paz, implanta um reino de guerra. Só que essa guerra agora, o domínio dela está na mão do anticristo. Ele que está por cima da carne seca, por um tempo. Porque no Apocalipse capítulo 6 e no verso 1, o cavaleiro que estava sobre o cavalo branco, ele tinha um arco e flecha, mas o arco e flecha não tinha flecha. Isso significa que o seu percurso, que o seu reinado vai ser bem curtinho. Então, meus irmãos, a outra ressurreição que nós vemos, ela está só lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, e no versículo, a partir do versículo 11, porque ali Deus começa de novo a trazer os mortos que morreram à vida. Para quê? Para ser julgado, para ser condenado por causa das suas más obras, por causa dos seus momentos de malignidade na terra. Então eu aconselho, quem está vivo, quem está respirando, aceite Jesus e mantenha-se nele, porque ele tem absorção para nós participar do primeiro episódio da ressurreição, porque o segundo não será de oportunidade. Eu não acredito que vai haver alguém no meio daquela multidão que vai ser achado justo. É igual alguns vídeos simboliza por aí. Eu já vi um vídeo que ali vem as pessoas boas, é arrebatada ali, na hora transformada em corpo de glória. No mesmo tempo, no meio da multidão, tem pessoas que será atada de mão em pé e lançada no fogo de ferro. Não, isso não vai acontecer. É dois períodos. É o período da ressurreição do justo, que será tirado antes da grande tribulação, e o período final, onde que Deus ele vai julgar o ímpio, ele vai julgar o anticristo, ele vai julgar a besta que sobe do mar, que é um líder religioso, um falso profeta, e ele vai julgar também o dragão. Ele vai julgar ali. E ele vai dar encerramento, ali é o último episódio. Depois virá o milênio, o fogo purificador, que vai purificar a terra, e a terra vai ficar pronta para o milênio. A Bíblia diz que a nova Jerusalém vai descer para a terra, porque será uma terra limpa, purificada, tipo ouro, que é pego todo cheio de escória, todo cheio de impureza, e o ourives leva ele no fogo e traz uma purificação, deixando ele pronto para ser utilizado pelo ourives. Veja, era uma joia, uma aliança. Assim será a terra purificada para o convívio do justo.
E aquilo que eu não falei, meus irmãos, eu vou encerrar aqui, que o Espírito do Senhor permaneça a falar. Grandioso Deus, tem alguém que tem alguma dúvida? Eu quero perguntar aqui. Porque às vezes eu falo e não abro oportunidade para as pessoas perguntar. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Que eu possa ser útil, talvez se estiver na minha alçada, porque eu também não sou o dono da verdade, eu não tenho conhecimento total de tudo. Né? Se eu não estiver sabendo aquilo que você me perguntar, eu vou te pedir tempo para me estudar, para me pesquisar, para depois eu estar trazendo uma resposta sadia. Tem alguém que tem alguma pergunta? Não tem? Então vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra que foi aplicada sobre os teus filhos. Meu Deus, eu não tenho sombra de dúvida que o Senhor virá para arrebatar o seu povo. Deus, nos purifica, meu Pai. Prepara os nossos corações, tira de nós tudo aquilo que não te agrada. Deixa o nosso corpo pronto para o harpazo, que nada venha de interferir, meu Pai, a nossa vida ser transformada em corpos incorruptíveis. Deus, que o Senhor toca nos corações. Se tem alguém que está fraco, caminhando torto, porque alguma coisa está te atrapalhando, Deus, tira do caminho dele, dela. Coloca a tua preciosa graça sobre eles e nos dê, meu Pai, fixação nessa promessa que ela não vai falhar, porque ela é uma profecia e ela sai da boca de pessoas que são confiáveis, principalmente da boca do teu filho, ó Pai, que morreu na cruz do Calvário para fazer com que toda profecia se cumprisse nessa morte. Rabassuri Candarácia. Muito obrigado, Senhor. Põe a paz dentro das casas. Repreende o espírito de contenda. Repreenda o espírito de discórdia. Tira de nós toda dissensão do nosso meio. Não deixa, meu Pai, que o nosso povo se atraque de briga. Uma briga espiritual, como foi na época do samaritano, que travava uma intensa briga com os judeus por causa de religião, por causa de adoração, por causa da arca e por causa de tantas coisas que não era necessário. Deus, não deixe que nós tire os olhos do Senhor. Não deixe que o nosso coração se enfraqueça, Pai. Mas queremos ser igual Calebre, que aos 85 anos seu coração não tinha se envelhecido. Rabassuri Candarácia. Muito obrigado. Fica conosco para a glória do teu nome santo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso eterno Senhor e Salvador e as doces consolação do Espírito Santo esteja com todos e toda a igreja diga amém. Toda a igreja diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Tem alguns que estão dormindo, meus irmãos. Parece que o povo está meio disperso. A paz do Senhor, povo de Deus. Pai, Senhor. Senhor. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Oh, que linda a paz do Senhor, meu bebê. Obrigado. Fica com Deus, viu? A paz do Senhor. Amém. Também você. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus.